Como os homens se sentem depois da Revolução Feminista? Com as mulheres abandonando o papel de mãe e esposa, será que eles não ficaram desamparados? A Revolução das Mulheres deixou os homens órfãos dos cuidados femininos? Hoje a mulher divide com o homem o sustento da família e o homem divide com a mulher o cuidado da casa e dos filhos. E mesmo não sabendo direito ainda o novo lugar que devem ocupar na família, nenhum deles pode falhar em suas missões. Depois da Revolução Feminista, homens e mulheres dividem as suas conquistas e derrotas. A Betty Friedan dizia que resultado da libertação feminina, ela dizia assim, eles crescerão, esses homens crianças. Né? De que a gente, as gerações de mulheres cuidadoras, infantilizaram os homens que eram quase incapazes de limpar o seu próprio traseiro, que dirá lavar as suas roupas de baixo. Ela dizia que da libertação feminina, os homens necessariamente vão também sair mais amadurecidos. Porém, eles também se sentem desamparados por isso. Né? Essa figura do desamparo masculino, ela é muito presente, se vocês conhecem cultura contemporânea, no seriado dos Simpsons, que é mais popular, né, em que o Homer é um bebezão, incapaz de abrir a própria cerveja. E num primeiro momento aparece a figura do desamparo, porque ele fica sem mãe. O pai dele teve mãe, o avô dele, o trisavô, enfim, cada vez mais distante, teve uma mãe que cuidava das roupas íntimas dele, que ele podia deixar caídas no chão, até o banhava se necessário fosse, lhe servia comida no prato. Agora, o homem não só tem que cuidar de si, como ele é chamado também a cuidar dos filhos. Ele é chamado a interceder e também participar dos cuidados maternos primários. Ele que se sente tão desamparado. Além disso, ele se sente muito prejudicado pelo fato de que ele não pode falir. Ele é reivindicado pelos filhos, pela mulher, pelo patrão, pelos colegas de trabalho, pelos amigos da família, a ocupar um lugar patriarcal que já não existe mais. Esse homem, ele precisa muito que a família seja para ele um coração no mundo sem refúgio. A família não é uma empresa, nem deve ser. Não vou demitir ninguém em casa. O pai ou a mãe não é o que queremos deles, mas o que eles podem oferecer. Quando fui demitido uma vez do serviço, expliquei para minha filha de 4 anos o que havia acontecido. O trabalho não me quis mais. Ela respondeu bem calma, são bobos, fique calmo, será meu pai para sempre. Eu dependo de um lugar para falir na minha vida. Deixe-me ao menos a família. Essas são palavras é uma poesia do Fabrício Carpinejar. E é ele que colocou em palavras em que eu pude entender pela primeira vez que a família, esse refúgio num mundo sem coração, ou esse coração num mundo sem refúgio, ela é um lugar do qual a gente precisa para poder falir. E isso é muito estranho de se dizer. Eu acredito que é possível se a gente não tiver tanto medo da tristeza. Porque hoje a gente tem muito medo da tristeza, a gente medica ela como se ela não nos movimentasse para a gente conquistar coisas. Eu não sou contra a medicação. Os pacientes, quando necessário, tomam seus antidepressivos, tomam seus barbitúricos, tomam o que precisarem. Porque eu tenho terror de angústia. Eu acho que em grandes doses ela torna a vida impossível. Mas muitas vezes a gente tem tomado antidepressivo como uma espécie de Viagra do ânimo. E isso é uma pena, é uma grande pena. Porque é a base desse sentimento de falir, que a gente vai preencher o nosso quarto. A gente precisa se dar conta, desocupar a moita, se dar conta que o quarto está vazio, para passar uma vida preenchendo ele. E se a gente estiver muito distraído sendo feliz, ou não se dando conta de nada, a gente vai morrer com o quarto vazio. Chegou uma pergunta do Fernando, de São José dos Campos. A pergunta dele é: a sociedade atual, que valoriza a competição, não causou uma distorção dos papéis familiares? Isto não se reflete em uma competição entre mãe e pai na educação dos filhos? Eu acho que mais do que uma competição, nós temos um jogo de acusações. Eu acho que a competição é um jogo de acusações no qual o pai é acusado de forte ou fraco, a mãe é acusada de excessiva ou abandônica. Ambos são acusados de ausentes, de não terem a suficiente harmonia entre si. Então, na verdade, nós temos aí o problema de que as famílias hoje são julgadas. Era muito fácil antigamente um cara ser poderosíssimo do lado de fora e ser um
um desgraçado dentro de casa, um déspota, agressivo, perverso, maltratador dos seus filhos, espancador da sua mulher e ser presidente da República. É fácil. Só que agora não pode mais. Agora, teoricamente, né, a família, claro que é uma família de ficção, ela é tão escrutinada quanto a carreira política do cara. O Obama se elegeu junto com a sua mulher e as suas 2 filhas. A Michelle Obama, hoje em dia, é uma sumidade da envergadura dele, porque a família do Obama era muito importante para nós. Então, nós não temos mais a vida privada e a vida pública dissociadas como nós tivemos outrora. Então, claro que um regime de cobranças entra muito fortemente para dentro da família. Ela precisa mostrar, por exemplo, né, seria facilmente, podia dizer para um pai, diga-me como são seus filhos que eu te direi quem és. Né, se tu tem filhos psicóticos, drogados, enfim, promíscuos, etc., isso é prova de que tu não soube ser pai, não soube ser mãe. Se não soube ser pai, não soube ser mãe, não vale. Então, nós temos uma situação em que ficou tensa a relação doméstica, porque a relação doméstica hoje ela perdeu a privacidade no sentido de que ela não é mais um lugar protegido. Os muros da casa não são mais, né, como os muros do Castelo Imperial, né, da China, em que nada podia se ver do que tinha lá dentro. Eles eram assim, não são mais. Uma última cena dos Incríveis, onde a gente vai ver essa figura do pai no seu jantar familiar. Esse pai, ele é um super-herói, ele é poderosíssimo, mas ele precisa esconder sua condição de super-herói, porque ele foi muito processado pelos estragos que ele fez, então ele está na clandestinidade. Seus filhos também são super-heróis, mas eles não podem mostrar também sua condição super-heróica, porque vai revelar, né? Então ele está tentando administrar um jantar familiar. Do you have to read at the table? Yeah. Smaller bites, Dash. Yikes. Bob, could you help the carnivore cut his meat? Ow. Dash, you have something you want to tell your father about school? Well, we dissected a frog. Dash got sent to the office again. Good. Good. No, Bob, that's bad. What? Dash got sent to the office again. What? What for? Nothing. He put a tack on the teacher's chair during class. Nobody saw me. You could barely see it on the tape. They caught you on tape and you still got away with it? Whoa. You must have been booking. How fast do you think you were Bob, going? we are not encouraging this. I'm not encouraging. I'm just asking how fast you... Honey! Right. First a car, now I gotta pay to fix a tape. The car? What happened to the car? Here, I'll get a new plate. Nós temos aqui o pai triste, justamente por não poder, é um homem inibido na sua condição fálica, né, na sua falicização. É o que somos todos, na verdade. As mulheres tentando ser e não sendo, os homens não podendo ser, todos sendo exigidos de ser algo que a gente, na verdade, não consegue ser.